Fala pessoal, sou o Canarim na área. Estamos aqui hoje gravando um episódio, dia 7 de julho de 2024, depois do fatídico dia aí, Brasil-Uruguai. Fomos desclassificados ontem, mas temos muita coisa para falar dessa primeira fase e comentar também do que a gente achou, do que precisa mudar. Certo, JP? Certo, Biel? Fala, Biel, como é que tá aí de viagem? Como é que tá aí? Animado? Tô bem, tô animado aí, mas não muito animado com a seleção, né? Depois desse jogo não tem muito como ficar animado. Foi um resultado ruim, né? Resultado ruim depois de vários resultados ruins, né? Então, acaba sendo uma coisa sucessiva de outra. Não foi uma coisa nada a ver, do nada, e a gente não esperava. Por exemplo, uma eliminação contra a Croácia que a gente realmente não esperava. A gente estava esperando passar, principalmente depois daquele gol do Neymar, mas nesse caso foi uma eliminação super, não é super esperada, mas que eu esperava. Eu tava esperando esse resultado de eliminação para o Uruguai, então eu fico chateado, óbvio, mas eu não fico melancólico ou 100% triste por causa da eliminação, porque já no momento que o Brasil empatou com a Colômbia no último jogo da fase de grupos, eu já imaginava que quando pegasse o Uruguai ia ser eliminado. Então, mas assim, bola pra frente e vamos por mais. É isso, cara. É isso. Sensação essa também, JP? O meu é um pouco diferente, mas como é que tá aí? Essa questão da... Hoje o feeling é ruim, né? Mas fala aí. Fala, JP, beleza? Beleza, gente. Cara, assim... o sentimento do Biel traduz um pouco do que a gente já imaginava, né? Em relação às dificuldades que o Brasil teria, né, na Copa América, independentemente de ser Uruguai. Acho que a gente passou isso no jogo com a Colômbia, passaria se pegasse uma Argentina mais para frente. Então, assim, a gente vem de ciclos e mais ciclos aí ao longo da história recente do Brasil ruins. Então, assim, acho que desde que a gente tomou aquele 7-1, a gente entrou numa UTI e a gente tá aí agonizando, né? Não consegue sair, fazer bons campeonatos. Teve um título em 2019, cara, mas é aquele ponto fora da curva, né? Foi um título e quantas eliminações, quantas decepções, e aí vai desde o futebol profissional, que a gente vê aqui a seleção brasileira, ao futebol da base, né, que a gente também perdeu a predominância. Enfim, acho que tem muita coisa que envolve todo o contexto do que aconteceu ontem que a gente pode explorando aqui nessa conversa de hoje. É isso aí. Não tem outro sentimento do que decepção, né? A gente vem num ciclo aí bem ruim, mas o Sou Canarim tá aqui de torcedor para torcedor. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, compartilha, ativa o sininho que vai vir no conteúdo aí e vamos trazer o nosso sentimento. Hoje vai ter muita fala aqui, muita coisa para colocar para fora do que a gente está sentindo. Fala, Vinheta. Estamos de volta. Falar agora um pouco da seleção brasileira. Tá doendo pra caramba, não tem como dizer diferente disso. Acho que tem muita coisa para ser dita. É muito triste ver uma seleção perder, mas, de novo, o pior não é perder, o pior é como a gente está perdendo. Isso que eu acho que mais faz a diferença e ter a sensação que os jogadores não estão incomodados, que a comissão técnica não tem conseguido mudar, que ela não conseguiu nem assim, fazer diferença nenhuma ao longo do tempo, e que não é só essa comissão, né? São várias comissões que não estão fazendo diferença na seleção brasileira. Temos problemas de jogadores, não temos a melhor safra possível, mas novamente a gente até fez um episódio onde a gente, cadeira, posição por posição versus outras seleções, a gente nem acha que o Brasil fica tão atrás. E se você fizer em casa, comparar posição por posição, você vai ver que poucas posições do Brasil fica para trás de outras. E assim, isso é que incomoda. O incômodo maior é sobre isso, é sobre como a gente tem perdido e como a gente tem decepcionado a seleção, a toda a torcida brasileira. JP, concorda com isso? E assim, todo mundo fala que ninguém acompanha a seleção, mas mais uma vez, recorde de audiência, todo mundo acompanhando, as redes sociais bombando. Hoje o assunto é a seleção brasileira pelo lado negativo, obviamente. Mas o que você acha aí dessa parte aí? Concorda? Manda bala. João, acho que a gente até falou disso, né, quando a gente fez aquele quadro
para o final de semana em relação a essa questão de audiência, né? De como a seleção brasileira ainda é, querendo ou não, um objeto de desejo do telespectador, independentemente do seu resultado, né? Então, assim, não vamos nem voltar tanto no tempo, né? Se a gente for falar, por exemplo, de 2022 para cá, que foi quando a gente saiu pela Croácia, a gente teve 2 campeonatos sub-20 e sub-17 que o Brasil acabou sendo eliminado também. A gente teve o problema da lesão do Neymar, que já está quase um ano parado. A gente perdeu o primeiro jogo na história do Brasil, numas eliminatórias dentro de casa, para o nosso maior rival. A gente teve a questão de a gente estar hoje na 6ª posição das eliminatórias, e nesse meio do tempo rodou 2 treinadores interinos, né? Que primeiro foi o Ramon, que foi pífio e que tá ainda na seleção. É inadmissível um cara com a competência que ele não teve, ele continuar na seleção agora no sub-20, cara. Isso é irreal. Você rebaixou o cara que se mostrou ser incompetente. E aí teve a questão do Diniz, que também foi horroroso e que agora também já foi demitido do Fluminense. E aí a gente teve a cereja do bolo aí nos últimos tempos, que foi ficar de fora dos Jogos Olímpicos depois de mais de 20 anos, e para finalizar agora a eliminação da Copa América, que era a bola cantada, que a gente já tinha falado aqui da questão que pro Dorival é uma Copa do Mundo. Só que, cara, as cenas que a gente viu ontem ali no jogo, principalmente disputa de... é surreal, cara, não dá para aceitar. Não dá para aceitar um treinador de seleção se submeter àquilo. E digo mais, em relação às penalidades mesmo. Cara, eu falei na hora que eu vi o Militão pegando a primeira bola, eu falei, cara, não é possível. Os caras já vão começar errado. Parece que não aprenderam com relação ao que aconteceu há 2 anos atrás. Mas assim, você vê que tem muita coisa que envolve, não só a eliminação ontem, né? Não, muita coisa. E assim, essa questão do Militão a gente pode até explorar aqui, porque na hora que eu vi ele pegando a bola também, nossa, eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível que a gente... 2022, cara, não foi a Copa de 1966, não, foi 2022, cara. Acabou de acontecer. Pô, cadê o primeiro batedor, cara, né? E aí você vê a notícia que o cara treinou e bateu 2 pênaltis e errou os 2 no treino. Não, os caras estão de sacanagem, velho. Não é possível. Os caras só podem estar de sacanagem. Biel, você tá em viagem, a gente sabe que você não assistiu o jogo como um todo, mas sim, falando um pouco aí, antes de falar do Uruguai, fala um pouquinho do que você teve de sensação vendo os jogos da seleção na primeira fase aí da... Vamos esquecer os amistosos e também o antes lá, as eliminatórias. Falando aqui dos 3 jogos de primeira fase aqui de Copa América, o que você tem para dizer aí? Cara, de verdade, eu já falei bastante nas lives, né? Mas assim, a seleção não jogou bem em nenhum jogo. Até aquele contra o Paraguai, que foi um ótimo resultado, não jogou bem. Só foi o resultado, né? O jogo foi ruim. Exato. O futebol não encantou. E dava pra ver que precisava de alguém que ia abrir o jogo. Pegava a bola e o jogo saísse limpo. Toda hora era um bate, outro bate. Então a seleção não tinha liberdade para jogar. Mas mesmo assim, futebol muito abaixo. Assim, fala, tem que ter raça, tem que ter garra. Mas também não é só a garra que ganha o jogo. Também, precisa de um pouco mais de qualidade, entendeu? Tá sem a qualidade e sem a vontade. Aí, é impossível de ganhar. Não tem como. Essa é a receita perfeita para você não ganhar nada. Nada na vida. Você não ter a vontade nem a qualidade. Você não vai ganhar nada. Qualquer coisa que você tentar, você não vai conseguir. Então, é complicado, entendeu? A seleção não consegue jogar bem, não joga sem vontade. Tá mal treinada e consequentemente vai ter um resultado ruim. Então isso foram nos 3 jogos, acabou tendo uma grande sorte contra o Paraguai, porque o time do Paraguai é horroroso. Eu tô falando essas palavras porque eu tô extremamente chateado. O time do Paraguai é horroroso, horrível. Só cuidado com o que você tá falando, que o Paraguai é um dos nossos próximos adversários. Vai acontecer igual o Andréas e o Wendel falou, os caras fizeram um bug e ontem foram pra cima. É brincadeira, viu? Sim, pode ficar à vontade. O time é horrível porque o time jogou mal na fase de grupos. Eu concordo. O time em cima é ruim no papel, que ele foi mal treinado. O time, como resultado, ele foi mal na fase de grupos da Copa América. Então, o Brasil já conseguiu fazer pelo menos o dever de casa, que ele ganhar do saco de pancada do grupo.
mas empatou com a Colômbia, ficou em segundo lugar e pegou o Uruguai, consequentemente foi eliminado. Empatou o primeiro jogo contra a Costa Rica. Costa Rica. E jogando muito mal, né? Jogando muito mal. Cara, esse pra mim foi o pior jogo assim, da seleção brasileira, foi Brasil e Costa Rica. Foi bizarro. É inadmissível, com certeza, né? Então, assim, pegar... O time não está bom. O time está sem sangue, não está jogando bem e tá conseguindo... Não tá perdendo, mas não tá perdendo, tá invicto. Eu estou cagando que tá invicto. De verdade. O time não tá ganhando título, não tá ganhando jogo, não tá jogando bem. Do que adianta tá invicto? Precisa de um moleque de 17 anos que, de verdade, ele não tem tanta qualidade quanto às vezes a gente acaba achando, porque ele decide o jogo, ele não tem essa qualidade que a gente enxerga, que ele vai acabar chegando na Europa e não vai ter essa qualidade que ele tem aqui no Brasil, ou até na seleção, porque o que ele tem de verdade é a estrela. Ele chega no final do jogo e faz o gol. Ele não pega a bola, dribla 5 e deixa o cara na frente do gol, ele resolve o jogo, ele vai lá, entra no final e faz o dever dele, que é fazer o gol. Então, a gente tá precisando de um moleque de 17 anos, que a qualidade nem é tanta e que faz gol no final. Cara, não faz sentido. Enquanto a seleção, agora há pouco, não é nem agora há pouco, eu pego 20 anos atrás, tem 20 anos que a seleção não tem um time, uma equipe boa. Uma equipe boa. Porque eu peguei 20 anos, né? Se eu pegar de 2006 pra cá, a seleção não tem uma equipe boa. A gente tá precisando do Neymar desde 2012, quando ele entrou. Então, e aí? Vai fazer o que a partir de agora? O Neymar vai se aposentar, o time não tem qualidade, tá mal treinado, tá sem sangue, não vai ganhar nada a partir de hoje. Então, passo a bola pra vocês aí, acabei de dar no... Boa, mas o mais importante é passar isso mesmo, Biel. A ideia desse movimento é assim, acreditar. É uma decepção muito grande. Eu reitero aqui dizendo que eu ainda vejo pouca atitude no time brasileiro. E isso, para mim, faz muita falta. E aí faz assim, estava até discutindo em alguns grupos aqui, um monte de gente mandando mensagem, obrigado a todo mundo, inclusive trocando ideia, foi bom demais. E todo mundo falando assim, cara, na conclusão, na hora que eu trouxe assim, olha posição e tal, todo mundo fala, então o que está faltando é conjunto. E é isso, assim, acho que o conjunto da seleção brasileira já tem muito tempo que a gente não tem. A gente não tem um conjunto, e é fato. A gente não tem o Danilo de novo, para não ser, ele já saiu contra a Costa Rica, ele foi lá e falou com o torcedor. Ontem, para mostrar que não foi só um caso à parte, ontem ele foi lá agradecer um torcedor que estava reclamando dele, ele foi lá agradecer o cara ironicamente, obrigado pelo seu apoio. E ele foi falar, cara, isso é brincadeira, bicho. Isso é brincadeira. É bizarro. De verdade, assim, a gente agora, há poucos episódios, a gente acabava falando, nossa, a postura do Danilo de líder acaba nos apreciando muito, que legal essa posição de líder, mas você vê, a posição fica só dentro do campo. A posição não pode ser apenas dentro do campo. Quando apita o final do jogo, ele sai das 4 linhas que formam o campo de futebol, que é a área de trabalho dele, ele não é um bom líder. Porque o primeiro erro dele é falar com o torcedor. Que não pode. Ele tem que deixar o torcedor falar, ele nem ligar pro torcedor. Mas ele fala, ele é irônico, ele vai pra cima do torcedor, ele faz tudo de errado. Eu acho que assim, teve um outro amigo que falou o seguinte, a gente tá com um problema porque a gente tá com uma geração TikTok e redes sociais. E aí, eu acho que quando ele vai fazer isso, é muito para jogar para a galera. E, no fim das contas, eu acho que ele está certo de falar isso. Porque essa pessoa que falou que a gente tem esse problema da geração rede social. Cara, de verdade, o que o cara tem que preocupar com isso agora, nesse momento que ele perdeu? Bicho, está todo mundo de cabeça quente. Fala lá, no dia, o cara que é torcedor. Para que time você torce, Danilo? Eu torço pro Bananeiras. Bananeiras perdeu. Você vai ficar feliz, meu? Ninguém vai ficar feliz, cara. Não adianta você chegar pro cara e falar assim, cara, calma aí, pelo amor de Deus, a seleção brasileira, o cara tá lá, gastando dinheiro dele, fazendo lá, eu nem sei, nem conheço a história do cara que tava lá falando. O cara tava lá falando, tá lá fazendo, assim como o JP foi agora,
tá lá investindo o tempo dele, dinheiro, porque ama isso aqui, cara. O que a gente espera dessa seleção brasileira é isso. E para mim, assim, aí agora trazendo o holofote para técnico. Caramba, eu tô muito decepcionado com o Dorival, mas decepcionado no sentido de que a gente se iludiu com 2 jogos iniciais, né? Eu não sei o que aconteceu, que os 2 jogos iniciais do Dorival não se refletiram nem um pouco em nenhum dos outros jogos que ele liderou o time. Nenhum. Não passou nem perto. Nem perto. Seja na escalação, ele mudou nesse seja no formato. Fala, JP. Não, mas aí, João, os 2 jogos iniciais foram talvez os 2 jogos que, obviamente, a camisa mais pesada dos adversários. Óbvio que o Brasil tem a camisa mais pesada que qualquer adversário no mundo, mas os oponentes, Inglaterra e Espanha, eram campeões mundiais, assim como o Uruguai também. Mas querendo ou não, futebol europeu, todo aquele problema que a gente tinha em não encarar, acho que o Dorival ele entrou num estilo de jogo, vocês se lembram de como foram esses amistosos? Defensivos, segurando o resultado, era para ser ali 2 empates, ele conseguiu uma vitória e um empate, jogando por uma bola, por um contra-ataque, algo diferente do que o futebol brasileiro foi moldado ao longo do tempo. Então agora ele jogava bem, JB, mas pelo menos jogava bem. Sim. Assim, ele jogava na retranca. Não era o estilo do Brasil, mas pelo menos o Brasil conseguia trocar passe. Tanto que todo mundo empolgou de novo. Falou, putz, cara, a seleção conseguia trocar passe, a seleção não consegue trocar um passe, cara. Não, mas aí quando mudou, aí quando acabaram esses 2 amistosos, e antes de chegar na Copa América, a gente teve aqueles 2 amistosos contra os Estados Unidos e México e Estados Unidos, cara, ali a gente já viu e falou, cara, esse time aí tá estranho. E aí, a gente hoje é dia 7 de julho, o dia que a seleção saiu de Las Vegas, ou tá voltando aí pra Europa, pro Brasil, eu não sei pra onde esses jogadores vão, e eles se reuniram dia 31 de maio, ou seja, teve 40 dias de treinamento. Cara, nem nas últimas 4 Copas a gente teve todo esse tempo de treinamento, de convívio e tudo mais. Cara, assim, o que a gente viu no jogo de ontem, se for refletido do que foi o treinamento, cara, assim, a perspectiva pro futuro é pior ainda. É assustador, porque esse é o ponto. E aí, assim, acho que, a estatística do Danilo já é preocupante. O cara não fez um cruzamento na Copa América. Um cruzamento, cara. E é lateral. Como é que mas a gente vem falando, o cara é lateral no Brasil, mas é zagueiro no time há 3 anos, velho. Não tem lateral? Você mesmo cita alguns nomes aqui, a gente tem Marcos Rocha, tem Mike, tem vários outros laterais aí. O próprio Ian Couto, cara. O próprio Ian Couto tá lá, exato. Acaba não adiantando, porque assim, até o próprio Marcos Rocha agora no Palmeiras, ele jogando aquela bola que ele jogava e tá também sendo escalado de zagueiro. Então, e aí? Também vai acabar complicando, tá? Mas que fosse só opções assim. Só que a gente foi lembrando, mas que fosse o Ian Couto, cara. O Ian Couto tá lá, o cara jogou bem. Deixa o cara jogar, bicho. Agora não, a gente pega um cara, olha só, a gente tinha, vamos falar assim, então, se a gente tá falando que o Danilo é zagueiro, a gente tinha o Danilo mais 2 zagueiros, mais 2 volantes. A gente tinha 5 jogadores na linha defensiva do Brasil. 5 de 10 de linha, tinha 5 jogadores defensivos na linha do Brasil. É impossível de qualquer lance, de qualquer time, fazer o que tem que fazer com a camisa da seleção brasileira, cara. Se a gente tivesse aqui reclamando, de novo, vou falar aqui abertamente, pelo menos pra mim, não me importa o resultado. Tô puto com o resultado? Mas tô mais puta de ver a seleção brasileira sem perspectiva nenhuma. Que dá, a sensação que dá saindo aqui, vendo a entrevista do Dorival, o Dorival teve a cara de pau. Dorival, pelo amor de Deus, cara. Você teve a cara de pau de falar que por ter um jogador a mais, você não soube lidar com isso, o time não soube lidar. Cara, você tá de brincadeira. Isso deve ser uma piada. Bicho. Você ganha um jogador a mais do que o outro, aí você fala assim, isso não é bom pra mim? Como assim, cara? Cara, não consigo, cara. Desculpa, gente, mas assim, eu tô perdendo até um pouco da estribeira, porque no fim das contas, o cara vir pro microfone e dar essa justificativa, depois de um jogo eliminatório, em que ele não conseguiu fazer o que precisava fazer, é bizarro. É assustador. Biel, e para falar agora, vamos focar no Brasil e Uruguai, gente, falar um pouquinho aqui disso. Eu sei que você não assistiu o jogo, mas o que você fala do jogo aí, das imagens, do que você viu? Você viu alguma coisa aí na internet? Você viu isso? Como é que tá? Eu vi os melhores momentos, né, logo quando eu acordei aqui. Acordei logo com a notícia, né, como meu pai acabou ficando acordado para ver o jogo, eu não consegui ficar acordado.
Meu pai teve que acordar até mais tarde, né? Porque a gente foi sair para fazer uns passeios aqui na cidade. Ele tava dormiu até umas 11 horas. O jogo acabou 4 da manhã aqui. Então ele teve que, ficar muito tempo, acordar até muito tarde vendo o jogo. E eu acabei não ficando, mas pelo que... Eu já acordei com a notícia, né? Minha mãe falou, o Brasil foi eliminado, porque meu pai contou pra ela. Então, poxa, eu acabei ficando triste, mas eu já peguei o celular pra ver os melhores momentos. Eu dei uma olhada e parece que o jogo não teve melhores momentos. Tiveram alguns lances ali, que foram os gols errados, o cartão vermelho e só. Porque eu vi assim, foi o cartão vermelho aos 75 minutos, se eu não me engano, e daí pulou pros pênaltis direto. Não teve nenhum lance no meio. Teve só um chute do Endrick que o goleiro acabou pegando, mas foi bem, sim, uma defesa tranquila. Muito fraco, Isso, só isso. Nada mais que isso. Então, você vê, o melhor momento, assim, foi isso. Foi uma cabeçada do Darwin Núñez pro outro lado pra fora. O jogo foi ruim. Pelo que eu vi, o jogo foi ruim. E o meu pai falou que teve muita... Foi toda hora, quebra, bate. E nesse momento, eu vou falar... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Só tenho uma coisa pra falar pro Neymar voltar, por favor. Pelo amor de Deus. Não dá mais. Eu não aguento mais. Como não concordar? Esse é o nosso sonho, direto. Se o Neymar estivesse naquele jogo, era outra coisa. Era completamente outra coisa. Podia não ganhar. Tudo bem, mas o jogo era outra coisa. O jogo não seria tão truncado quanto foi. Porque foi a mesma coisa no Brasil e Argentina na final da Copa América. Jogo toda hora, a Argentina batendo. Só quem tava jogando. Jogava bola, Neymar. Driblava 5, tomava falta. O juiz não marcava. Driblava 3, tomava falta. O juiz não marcava. Então, se o Neymar tivesse nesse jogo, era outra história. Mas assim, não tava. Tem que saber jogar sem o Neymar. A gente falava, tem a independência. Não tem isso não. O Brasil joga até melhor sem o Neymar. Todo mundo falava isso. Agora eu quero falar. Joga melhor sem o Neymar, sim. Pode falar agora. Agora tá com passe livre pra falar. Exatamente. Tipo assim, Biel, não tem como a gente concordar, né, JP, mais com isso, porque a gente sempre fala do Neymar. E se vocês falarem assim, mas o Sou Canarinho é super fã. Nós somos super fã, mas a gente tá aqui na expectativa do Neymar voltar. E só pra lembrar pra vocês, Neymar, num jogo de Copa do Mundo, ele fez um gol, faltando 4 minutos pra acabar o jogo. Ele foi lá, pegou a bola, fez um gol. Mas é o time, tudo bem, mas foi o Neymar, ele pegou a bola, driblou o zagueiro, meteu a bola lá no gol, fez o gol da Croácia, que era o gol da classificação, e o Brasil conseguiu, pela falta do grupo, de novo, pela falta de estar junto, de ter isso todo mundo junto, ele perdeu um jogo que poderia ser diferente agora. Então, ou seja, na minha cabeça, o JP, não sei aí pra você, mas, cara, na minha cabeça não tem como ser diferente disso, né? Não, com certeza, João. Assim, qual que foi o duelo de ontem? O duelo, ele foi um duelo físico. Então, pro jogo de ontem, o Uruguai, acho que desde o começo do jogo, deu para perceber que eles estavam se propondo a isso, né? E, assim, o árbitro, que eu nem sei de que país que ele era, ele permitiu as chegadas fortes, ele não marcava falta, ele era um cara, e de ambos os lados, tá? Não tô falando simplesmente das faltas contra o Brasil, mas nas faltas que os brasileiros fizeram também. E existia, acho que já, assim, uma prévia do jogo em relação a todo o contexto que foi gerado antes, né? Das falas que teve do Andrés Pereira, do Wendel, em relação a própria rivalidade Uruguai, mas que também foram tirados um pouco de contexto, né? Porque eles fatiaram a entrevista, fizeram numa ordem que daria pro caso aqui, para os uruguaios, a possibilidade deles usarem isso como motivador, o que é normal no futebol, e o que a gente viu ontem não foi um jogo de futebol, né, cara? Foi simplesmente ali uma batalha travada, na qual o Uruguai se propôs desde o começo a segurar o jogo, acreditando que o Brasil, um momento ou em outro, pudesse desguarnecer a defesa, eles fazerem um gol, e o Brasil com controle de bola, mas sem o controle do jogo. Ele não conseguia se infiltrar, como você mesmo mencionou, com um jogador a mais. Parece que a dificuldade aumentando essa dificuldade. O que acontece? O Brasil, ele não consegue fazer o gol,
a gente vai percebendo que vai para os pênaltis, a gente não tem confiança no nosso goleiro, porque ele já demonstrou em outras penalidades que ele não é um pegador de pênalti, e a gente ficava naquela, cara, o que será que vai acontecer? Pô, os caras vão ter que errar esses pênaltis aí já na primeira cobrança a gente erra. O Brasil faz o gol, depois faz outro, mas aí erra o segundo. Aí você fala, cara, o Alisson ainda conseguiu pegar um pênalti, né? Milagre. Não, isso já foi milagre, hein? Já foi milagre pra caramba. Não é que o Alisson pegou o pênalti, o cara errou o pênalti. O pênalti foi muito mal batido. Foi no mesmo estilo do Militão, né? Meia altura, até o canto direito, foi telegrafado, Mas pegou, né? Assim, defendeu, foi defesa, mas... E os caras estão pegando no pé do pênalti do Douglas Luiz, né? Você viu, né? Que ele fez a virada de rosto assim pra bater o pênalti. Eu acho que ele foi, cara. Eu acho que foi jeito de bater na bola. Eu acho que não foi isso. Mas aí, ele tentou enganar o goleiro, ele tentou tirar a bola do goleiro. Tirou demais, né? Bateu muito no canto. Ele só tirou muito. Ele errou a cobrança, beleza, tá? Foi feio. Mas assim, foi mais feio ainda a do Militão. A do Militão foi horrorosa. Mas, vou falar pra você uma coisa que eu e o JP, eu e você estavam vendo o jogo da Argentina no dia anterior, não foi, JP? O dia antes lá. Foi. A gente gravou e foi assistir isso. Isso. Aí, cara, eu tava pensando o seguinte, olha só como é que o Dibu Martínez fez lá no negócio. Ele entra na cabeça dos batedores. O goleiro do Uruguai fez a mesma coisa. O nosso goleiro é o bonzinho. É o bonzinho lá. Quer dizer, o cara entra lá, não, tudo de boa. Cara, o brasileiro precisa de começar a ter um pouco mais da malandragem nesse aspecto, sabe? Porque, assim, goleiro, a gente já falou algumas vezes que goleiro daqui a pouco não dá nem pra pular na bola mais de pênalti porque não pode fazer nada. Né? Tipo assim, não pode fazer nada, depois cobrança e tudo mais. Se você não começar a mexer com o psicológico do batedor, cara, esquece, cara, não vai funcionar. O jogo da Inglaterra, a mesma coisa, o goleiro da Inglaterra lá, além de ter notado todos os caras lá que batiam, onde que eles batiam, o que eles faziam, ele começava a brincar, fazer careta pros caras, fizeram um monte de coisa. Bicho, pode dar errado? Pode, mas deu certo. A Inglaterra passou. Malandragem, né, cara? Tem que ser malandro. Cara. O goleiro, ele sempre já tá numa posição menos favorecida que o cara que vai chutar. Então ele tem que usar o psicológico, né? Ele mostrar o tamanho do gol, ele mostrar o tamanho dele, ele olhar pro cara, ele catimbar ali no chão. Só que é isso que você falou. O nosso goleiro ali, ele simplesmente ficava embaixo da trave. Demais, eu sempre falo, né? Já falei aqui também. Cara, eu acho o Alisson um baita goleiro. Tanto é que os números dele em Premier League, até no próprio Internacional, quando ele surgiu lá em 2016, é um cara diferente, cara. Você via que era um cara potencial. Tanto é que ele tá 2 Copas e provavelmente vai pra terceira. Não sei se titular, provavelmente não. Mas ele deve continuar na seleção ainda por um tempo. Mas, cara, é o tipo de jogo que a gente, sabendo que vai para os pênaltis, talvez aí o treinador deveria ter orientado melhor a forma, a ordem também, inclusive, dos batedores, e talvez ter segurado. Ele colocou o Evanilson, que não tocou na bola, porque não colocou o Bento ou o Rafael como elemento surpresa para... Cara, o cara não tinha obrigação nenhuma, mas pelo menos é um cara diferente pra gente falar, pô, a gente tem alguma chance. Entendeu? Isso é que dói. E o Rafael, nesse ano, pegou 2 cobranças numa decisão, numa final de pênalti. Também não é pegador de pênalti. Também não é. Mas pelo menos pegou. Exato, mas pelo menos pegou. É isso que eu tô falando. Pelo menos pegou. Você já sabe que o Alisson normalmente não pega. Como se, sei lá. Ô, Biel, e falando do jogo contra o Uruguai aqui ainda, você viu alguma imagem assim que te chamou mais a atenção na internet? Então. Né? Vamos voltar para dezembro de 2022, em que todo mundo, o Brasil inteiro, execrou o técnico Tite por ele ter saído logo após as cobranças de pênalti da Croácia. Ele saiu, cobrou, errou o pênalti, ele saiu, ele não chegou a falar. Todo mundo criticou o Tite, todo mundo. Nesse momento, vocês podem achar diferente, mas eu me sinto honrado de também poder, de eu ter a possibilidade de publicamente eu criticar o elenco do Brasil, que acabou excluindo o Dorival da roda. Não sei se o pessoal que está assistindo viu essa imagem, procurem, assistam esse vídeo, porque assim, o Dorival, ele, ao mesmo tempo que ele pode não ter a moral com a equipe, que eu acho uma coisa errada,
que pô, o cara não tem a moral com a equipe, não consegue chamar todo mundo. Mas, poxa, você vê que os jogadores do Uruguai, todos têm máximo respeito pelo Bielsa. Tava todo mundo certinho, tava em roda, mas não tava numa roda fechada, sempre com espaço para todo mundo chegar e poder ouvir o técnico. O técnico tava dando uma palestra. O técnico não tava ali para dar um depoimento, falar uma coisa ou outra. Ele tava dando uma palestra, ele tava falando o que ele pensa. Porque ele é o líder daquele grupo. Aquele grupo de 26 jogadores, todo mundo segue aquele cara. Então, é uma referência, né? Isso. Foi exatamente o que deveria ter acontecido com o Dorival, mas não aconteceu. Então eu tenho o dever de criticar os 26 jogadores e até um pouco da comissão técnica por não ter incluído o Dorival na roda, não ter feito chamado todo mundo falar, gente, o treinador tá aqui, vamos ouvir ele é o líder. Ninguém fez isso. O que eu ouvi disso aí, cara, hoje inclusive, que de fato ontem essas imagens, acabou o jogo, começou a surgir imagens disso, vídeos e tal, e hoje, pelo que eu li ou vi aqui em algum grupo de WhatsApp, é que um membro da comissão, não sei quem, que estava lá no meio da roda e tinha sido designado para falar com a galera, e aí o Dorival entrou meio que querendo talvez dar uma última orientação, mas a galera estava fechada ali e estava já desenvolvendo a ordem e discutindo como seriam as cobranças e não deram atenção para ele. Mas, cara, você tem toda razão, cara. Deveria alguém ali ter percebido e falar, pô, aqui o nosso líder, né, o nosso treinador tem alguma coisa pra considerar e tal. E não deram a mínima atenção pro cara, é bizarro. Ele levantou o dedinho assim e fez... daqui... Por favor, deixa eu entrar. Porra, mete a voz ali, né? O Dorival é um cara tão tranquilo que acho que ele é tão educado, cara, que ali você não tem que ter educação, você tem que entrar, cara, e pau no gato. Eu vi a coletiva de imprensa ontem. Eu vi a coletiva de imprensa ontem. Gente, aqui, ó. Tem que falar isso, não sei o que, você vai bater, ô Militão, você não vai bater não, porque você errou 2 pênaltis de ontem. Você. Acabou. Depois você vê, tem uma imagem que compara ele com a mesma jaqueta do Zagallo lá na Copa de 98. É a mesma coisa, a mesma jaqueta, só que situações diferentes. Zagallo assumiu pra ele. Essa hora que o líder aparece, cara. Assim, tudo bem ele ter falado isso. E na coletiva ele justificou pior ainda do que você tá falando. Ele não falou desse cara da comissão e falou que, na verdade, o time tinha feito e que ele conversou com cada um individualmente. Mas nenhuma imagem no planeta, com 150 câmeras, mostra ele conversando com ninguém. Mostra ele fazendo uma conversa ele estava conversando com o Bento e com o Tafarel. Aí eu falei assim, cara, e de repente, o Tafarel... Os caras não vão jogar. Eu falei, pô, só falei assim, bota o Tafarel. Eu acho assim, ele vai colocar o Tafarel pra pegar o pênalti. Eu falei assim, cara... eu acho melhor colocar o Tafarel em, sei lá, com 60 anos atualmente, pra ir no gol catar os pênaltis do que o Alisson. Mas é tipo isso, tanto assim, que cara. Só um tem o bordão, sai, que é sua, Tafarel. Esse bordão é bom, viu? Ô, João, e você falando aqui, essa questão da jaqueta, do Zagallo, do Dorival, a gente já colocou num passado no TikTok todo um enredo da fala do Zagallo para aquela decisão da semifinal contra a Holanda, como ele olhava para cada um, segurava os caras na cabeça dos caras. Falava, você vai fazer, cara, a gente vai pra final, a gente vai ser vencedor e tudo mais. Ali, naqueles 3 minutos que antecedem que antecedem a cobrança, né, após o término do extra time. Né? Uhum. Então sim. ele tava exatamente com essa mesma blusa e assim, perfil, né, cara? É que aquilo, quando a gente tem um líder, seja no ambiente corporativo, na vida social, cada um se comporta de um jeito, né? É um perfil e tá tudo bem. Só que pro momento, ontem ali, cara, tava na cara que ia dar merda e, enfim, infelizmente deu. E deu, né? E deu. E a gente agora tá aqui comentando, falando do pós-jogo. A gente tinha a expectativa, sim, de ser eliminado, mas a gente queria muito se classificar, queria muito ser campeão. E, cara, vai ser mais um período aí pra gente poder sempre estar falando e voltando nos aspectos e nos pontos que a seleção brasileira falhou, e falhou mais uma vez no momento que não poderia falhar, né?
Falar para trás é mais fácil, mas eu vou fazer uma analogia aqui, JP. Parabéns, você é o novo presidente da CBF hoje. Você assumiu o cargo. O que você faria hoje, no seu primeiro dia de mandato? Cara, como eu falei pra vocês, né, e aqui quem acompanha a gente sabe, eu tava nos Estados Unidos, fiz lá os 3 primeiros jogos da Copa América em loco, e esse jogo de ontem era um jogo que eu tinha o ingresso, logo que saiu a venda, só que eu não tinha pra esse jogo, eu tinha pro Arizona, né, que era na qual o Brasil era o primeiro lugar na fase de grupo. Mas eu coloquei, quando eu montei meu planejamento de viagem, falei, não, cara, eu vou voltar quando terminar a primeira fase, por uma questão de não querer entrar no mata-mata de novo com a seleção e esperar para 2026. E aí eu coloquei para receio o ingresso e foi vendido lá atrás mesmo e tudo mais. E aí, nos Estados Unidos, nesses dias, eu conversei com alguns americanos depois da eliminação que eles tiveram para o Panamá e Uruguai na fase de grupos, que foi na véspera do jogo do Brasil e da Colômbia, né? Isso lá já num hotel em Santa Clara. E, cara, os caras falaram que para 2026 a seleção americana deveria tentar o Klopp. Cara, quem tem que fazer isso na moral é o Brasil. Ele tá fora. Se você hoje, como você presidente da CBF Exato. hoje, o que você faria? A primeira coisa que eu faria era abrir uma conversa com ele para entender o momento dele. Tudo bem, você saiu do Liverpool? Beleza. Você quer ficar pianinho 1, 2 anos? É isso? Ah, quero. Então beleza. Então entendi o que você quer. Ah, você tá o quê? Avaliando possibilidades? Eu tenho um projeto aqui da seleção para a Copa de 2026. Vamos conversar? Se ele abrir conversa, cara, o cara vai ser seduzido pela seleção. E ele vem. Ele vem porque ele sabe que ele tem capacidade, ele sabe que ele o Brasil tem matéria-prima. Exato. Então, assim, eu acho que eu, como dirigente da seleção, ali da CBF, tentaria fazer isso. E, cara, ele bancou, o Edinaldo, o atual presidente, bancou o Dorival para setembro. Equador, aqui no Brasil, e Paraguai no Paraguai. Os jogos, né? Mas, cara, eu não duvido nada que se tiver essa conversa aí, porra, mano, e aí é até bom, porque aí o Dorival fica pro mercado, volta pro meu time também, que o meu técnico vai sair, daí indo pro Equador. Então, assim, o São Paulo tá fabricando técnicos pra seleção e a gente acaba se complicando aí no meio do caminho também. É. E você, Biel, se você fosse hoje presidente da CBF, parabéns, o que você faria? Poxa, então, primeira coisa que eu faria, eu doaria o meu joelho pro Neymar. E como eu tenho só 14 anos... Mas você é novo, né? Se você tivesse a idade do Edinaldo, não ia servir muito, não. Como meu joelho é bom, tenho 14 anos, eu doaria o meu joelho pro Neymar, talvez os dois, né? Eu amputaria minhas pernas e daria pro Neymar. Nossa senhora, Biel, pelo amor de Deus, olha isso aí, cara. Ou talvez eu pegue uma do pro Neymar e outra do pro Ronaldo, aí os dois voltam a jogar. O Ronaldo não vai aguentar o peso, não, cara. Eu contrato um personal pro Ronaldo pra ele ficar mais magro e boto os dois pra jogar e resolve. Mas assim, falando sério, eu buscaria outro treinador no mercado. Não necessariamente teria que ser o Klopp. Porque assim, o Klopp também poderia entrar no lado meio pessoal dele. Pô, ele é alemão, não quer que o Brasil ganhe a 6ª Copa e a Alemanha fique com 4, vai ficar meio distante. Tipo assim, é uma boa chamar o Klopp? É. Mas assim, se ele não aceitar, tudo bem. Eu buscaria outro técnico no mercado que fosse muito bom. Mas você tem nome, assim, que você pensa de bate-pronto? Que você acha que poderia entrar agora? Então, nesse meio tempo que você tava falando, eu tava pensando num nome, mas por enquanto não veio nenhum nome assim, porra, certo. Eu acho que um nome que seria bom testar. Por exemplo, para a janela de outubro, um técnico tipo, pode ser considerado até interino, o Cuca. É um bom nome. Eu gosto dele. Mas assim... ele tá no mercado, né? Tá desempregado. Eu gosto dele. Mas o assim, Cuca ele vai ter, com essa geração de mídia social, é difícil da CBF bancar ele. A imprensa acaba sendo complicado. Mas assim, como profissional, eu gosto muito dele. Não, eu também sou fã do Cuca, nem preciso falar, o tanto que eu sou apaixonado pelo Cuca. O Cuca é foda. Mas assim, se eu fosse hoje o presidente da CBF, primeiro eu agradeceria bastante o Dorival. Falaria para ele seguir o caminho dele aí pro time do JP, volta aí, faz o que quiser fazer, tranquilo. E eu testaria hoje, eu sou bairrista, né, gente? Eu não olharia o mercado ainda exterior, porque não existe ainda nenhuma seleção campeã com técnico estrangeiro. E aí eu acho que é a primeira vez, né, João? Tudo é a primeira vez, mas eu não acho que é com a seleção brasileira, cara. Porque, por exemplo, eu vejo que o cara, para mim, a seleção tem que ter paixão.
Então, assim, mas aí, vou só construir o raciocínio. Aí o que acontece? Eu acho que eu testaria hoje, polemicamente, o Renato Gaúcho. Por quê? Por que Renato Gaúcho? Porque ele é boleiro. E eu acho que hoje a seleção brasileira precisa de um cara um pouco menos bonzinho, um pouco menos... Eu preciso de um cara mais falastrão, preciso de um cara mais chato, preciso de um cara mais... que vai peitar o cara da imprensa, que vai peitar o jogador, que vai falar o seguinte, cara, você sai daqui igual ele fez com os jogadores lá, já fez com o jogador do Grêmio, já fez com o jogador do Flamengo, já peitou. Cara, eu testaria esse cara, por conta dele ser boleiro, novamente. Além dele ser bom treinador, ele é boleiro. Então, assim, eu acho que é um cara que hoje, para mim, eu testaria só para ver como último hipótese, porque depois também eu não conheço mais nenhum brasileiro, infelizmente, que pare. Então, ou seja, é a última, é a derradeira. Se não der, aí tem que ser internacional, não vai ter como fugir, porque não tem outra opção mais. Mas eu acho que o Renato Gaúcho seria um cara, e eu vou pegar uma fala do Vampeta, que eu tenho falado muito com o JP, que a gente já falou no bastidor aqui. O Vampeta falou o seguinte, técnico brasileiro, por que o técnico ele estava comentando lá que, por exemplo, o time lá, o técnico vem aqui de time brasileiro, assume a seleção brasileira, bota a beca, fica lá. Mas na hora que ele vai convocar, só convoca gente da Premier League. Só convoca gente de fora, não convoca ninguém do futebol brasileiro. Aí ele falou o seguinte, se é isso, já é a segunda vez que isso acontece, será que o técnico do futebol brasileiro está credenciado realmente a ser técnico da seleção brasileira? Então isso eu estou indo ao contrário do que eu estava falando, porque o Renato Gaúcho está aqui. Mas é uma boa provocação que ele faz, porque é a outra provocação que nós temos feito. E até para a gente começar a fazer uma finalização assim, no episódio. Mas, cara, será que a gente de fato tem um campeonato tão pior do que todos os outros do mundo? Será que é pior? Cara, o campeonato inglês, Premier League, esse esse todo mundo gosta de assistir, mas é um monte de gente estrangeira. Tem um monte de brasileiro lá, certo? É o que a gente fala. Aí você tem o campeonato francês, o campeonato alemão, o campeonato espanhol. Gente, desculpa, esses campeonatos eles são maiores que o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro pode não ter tática, pode não ter um monte de coisa. Mas, cara, no fim das contas, será que não vale a pena, JP, para a gente fazer a conclusão aqui do episódio, até porque a gente se empolgou aqui, agora que eu vi já tá um tempão aqui. Mas o que vocês acham? O futebol brasileiro deveria ser testado, o futebol do Brasil mesmo, assim, do Brasileirão, assim mesmo? O que vocês acham? Quer falar? Então, com certeza, eu posso falar. Então, por mim, eu acho que deveria testar mais jogadores da Liga Brasileira, assim, do Brasileirão. Mas é complicado também, né? Não dá pra convocar 26 jogadores só do Brasileirão. Não, não é isso que eu tô falando, não. Sim. Eu sei que a sua ideia não era essa, mas eu digo convocar a maioria. Eu acabei dando usei uma figura de linguagem, mas assim, convocar a maioria dos jogadores do Brasileirão, que pode acabar exagerando e pode acabar deixando um pouco abaixo do nível. Mas assim, eu acho que a seleção tá aberta a testes, precisa realmente de mais jogadores do Brasileirão, mas não necessariamente precisa ser a maioria. Levar uns 5, não necessariamente. Não. Tá bom. Pra mim, assim, a gente não levou nenhum meia, de fato. E a gente tinha lá, cara, testar lá, sei lá, o Gerson, o Rafael Veiga, tudo bem, cara, não estão jogando a melhor fase, tudo bem. O Gerson agora tá, mas eu vou dizer, enfim, é um centroavante. Pô, qual que é a lógica de levar Evanilson e não levar o Pedro, por exemplo? Então faz sentido, né? Cara, isso pra mim, sinceramente, não faz sentido. O cara é o goleador do futebol brasileiro, o outro é o goleador do futebol português. Cara, sei lá, eu tô mais falando disso. E, de novo, não acho que é uma seleção que tem que ser 100% brasileira, a maioria, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para o futebol brasileiro. No time titular ontem, acho que só tinha um, que era o Guilherme Arana, certo? Quem mais? Sim. Nem lembro mais agora. Acho que é só o Guilherme Arana. Com ele, né? Sim. Só o único. É o único cara do futebol brasileiro, cara. É bizarro isso. Desculpa, mas... Os convocados do futebol brasileiro foi o quê? Hendrick, Arana... O goleiro Bento e o Rafael. E o Bento e o Rafael. Que nem o Bento nem o Rafael entraram. Quem entrou foi o Arana. E o Hendrick a gente considera como Real Madrid já, né? Então. Ele não volta mais pro Palmeiras. Um jogador que atua no futebol brasileiro atualmente. Ele tá lá inscrito agora, dia 7/7/2024,
o único jogador que está inscrito e jogou na Copa América e atua no Brasil é o Guilherme Arana, o único. Sim, porque o Bento não jogou, nem o Rafael jogaram, nem o Bento nem o Rafael jogaram. Então, ou seja, realmente, é bizarro isso, cara. Desculpa, gente, assim, não tem como a gente achar que isso é normal, até porque a gente, se fosse normal, a gente tinha ganhado alguma coisa nesse período e a gente não ganhou. A gente não ganhou, e a gente tá fazendo isso, seja na Copa do Mundo, seja não sei o quê. Assim, sei lá, cara, eu acho que a gente tem que começar a parar um pouco de... Assim, aí a gente vai ter um episódio para falar de base ainda, porque eu acho que a gente tem que parar de mandar jogador com 16 anos embora. Pelo amor de Deus, cara, vender jogador com 17, 18 anos é, para mim, o maior absurdo da história, e a gente tem que começar a parar de fazer isso. Assim, enquanto a gente não parar disso, vai piorando e vai cair. Eu acabei vendo um vídeo no TikTok aqui, uma coisa que eu lembrei, que assim... teve uma matéria num jornal que era basicamente criticando alguns jogadores, falando que não tinham como jogar na seleção, que eram horríveis. E esses jogadores, dentro dos jogadores tinham Zico, Sócrates, tinha mais algum que, era o Falcão. Então, 3 jogadores que foram espetaculares pela seleção. Mas assim, acabaram não trazendo resultado, mas eram muito bons, então... E isso aconteceu muito no passado, né? Da gente ver um jogador, achar que ele não serve, e depois, com o tempo, a gente fala, pô, baita craque, né? Mas só para eu poder falar, e a gente já tá caminhando pro final aqui, né? A questão, por exemplo, do que a gente tá imaginando de ter mais jogadores brasileiros na seleção, né? Jogadores que atuam no futebol brasileiro. Cara, as 3 primeiras Copas, o título de 58, 62, 70, em outros tempos, 100%. Em 94, a seleção ainda era meio a meio, né? Você tinha bastante jogador que jogava aqui, com alguns jogadores que jogavam fora. 2002 já estava para mais estrangeiro do que jogador atuando aqui no próprio Campeonato Brasileiro. Mas o goleiro era do Brasil. Sim. Você tinha jogador, você tinha volante, você tinha lateral que jogava aqui. Sim, você tinha titulares, perfeito. Mas de 2006 pra cá, cara, inverteu de uma forma que a gente teve na Copa de 2022 só o Pedro, né, que foi convocado e era reserva e jogava no Brasil. Você não tinha mais jogadores. Em 2018 acho que teve 2 ou 3. Então você vê que vem diminuindo e, né, cara, se continuar assim não vai ter mais. Então talvez o movimento de inverter isso tem que partir da torcida e da própria opinião pública, na qual a gente precisa mostrar que, cara, comparativo, Brasil e Colômbia, os 3 meio-campistas da Colômbia jogam no futebol brasileiro e não são protagonistas ou titulares nos seus times. E o do Brasil, os 3 jogam na Premier League. Então, assim, cara, é uma bagunça. É uma bagunça. Mas, assim, eu só queria, até para finalizar a minha parte, a gente continuar o programa, eu falar um ponto aqui que primeira coisa, a gente colocou alguns pontos em relação ao Dorival, ele errou mesmo, ele eu acho que quando tá nesse caminho de volta pro Brasil hoje, deve estar refletindo sobre isso, em vários momentos da Copa América, a não escalação do Endrick, titular contra uma Costa Rica, que é um time fraco, contra um Paraguai também, para ele colocar o cara justamente numa fogueira que já era um jogo de eliminatório ali contra o Uruguai. O Vinícius Júnior tá suspenso. Beleza, mas porra, ele poderia ter jogado na do Rafinha, poderia ter mudado o esquema, mas tranquilo. Ele teve 40 dias. Sim, Oi? Rapidinho, falando do Rafinha, que você falou pra tirar, eu acho o Rafinha, eu comecei criticando o Rafinha antes da Copa América, vários jogos eu sempre critiquei o Rafinha, mas assim, depois de ver o futebol que a seleção apresentou, ele não é pior, né? Acabou apresentando, eu tô queimando minha língua. Eu assumo. Eu acabei criticando de... O que mais queimar a língua, porque ele jogou. Ele jogou bem. Não é quem é. Ele foi um dos melhores a jogar. Então, assim, cara, ele me calou. Ele jogou muito, muito melhor do que muita gente daquele time. Até muito melhor do que o Paquetá. E ele tinha expectativa lá em cima. Melhor até, eu arrisco a dizer, melhor do que o Rodrigo, que sumiu nos jogos. Ele pegava a bola, fazia uma jogadinha e não armava. Porque aquela posição não é dele, beleza. Mas ele jogou mais bola que o Rodrigo. Então, assim, ele acabou me calando. Pode continuar, gente.
Não, imagina. Então, e aí o que eu quero dizer, porra, eu falei aqui já hoje, né? O Dorival teve 40 dias, cara, pra preparar essa seleção. E pelo jeito ele não preparou. E aí, se a gente volta há 8 anos atrás, a gente, na teoria, perdeu 2 ciclos de Copa com o Tite. Por quê? Não fomos campeões, e o que talvez ele tentou organizar ali, que era um sistema sólido defensivamente, explorando as velocidades dos nossos pontas, fazendo bastante gols, a gente não continua, não tem mais isso. E aí veio o Ramon e o Diniz, que também avacalharam a forma de jogar do Brasil, e ontem, quando a gente retoma um jogo eliminatório e vai para os pênaltis, a gente fala e repete, cara, não aprenderam com os erros de 2 anos atrás. Pênalti parece que foi uma continuidade daquelas cobranças contra a Croácia. É bizarro. E aí, mas o ponto final que eu queria chegar cara, o Dorival, os jogadores fazem parte do processo, eles estão inseridos ali num processo de seleção brasileira, mas que, cara, ela tem um comando hoje, e esse comando ele é estranho, a gente não sabe exatamente a validade, né? Porque já teve a saída do Edinaldo, a volta do Edinaldo, tudo isso que envolve. Então, assim, cara, primeiro ponto que a CBF, que a organização deveria, seria se profissionalizar, né? Seria sensato e correto a gente ter uma confederação que a gente olhasse e respeitasse, porque hoje ninguém respeita a CBF. Você vê na própria Copa América a Conmebol fazendo a CBF de gato e sapato. A CBF teve que entrar portas dos fundos nos hotéis. Cara, a CBF, ela foi garfada. A gente poderia estar contando hoje de uma goleada, uma classificação perante o Panamá, mas que a gente teve que jogar com o Uruguai, que a gente sabia que era melhor. E, cara, o Brasil não pode ter medo. O Brasil com 5 estrelas tem que ir pra cima de qualquer adversário. Mas, cara, politicamente a gente não tem força. A gente não tem. A gente ontem teve um árbitro, se vocês até me ajudarem, porque ele era de que país? Mas você via que o cara tava nem aí. Era argentino, aí, ó. Um argentino apitando o jogo do Brasil. Aí, ó. É bizarro, cara. E quando é que o brasileiro tá apitando o jogo da Argentina? Não tá, cara. Ele tá apitando o jogo da Venezuela, que foi o caso do Wilton. Por quê? Porque os caras têm força política e sabem que, na teoria, o brasileiro vai acontecer o que o Biel falou do Klopp, né? Eu não vou querer que o Brasil ganhe, então vou tentar queimar aqui uma jogada, outra, pra tentar dar caminho pro adversário. Não pra ele vender descaradamente a eliminação brasileira, mas ele vai tentar, no que ele puder, controlar do jogo, né? Mas é isso, cara. Então, assim, a gente fala do Dorival, fala dos jogadores, mas eu acho que tem um problema muito maior, de muito mais tempo, e que a gente... E, de novo, a gente não tá criticando o presidente Edinaldo agora, mas a gente tá falando que, cara, desde antes... Da organização como todo. Cara, dá uma olhada nisso. Vamos tentar organizar, que o Brasil tem material, a gente tem perspectiva, e vamos confiar. Olha só, isso chega a ser piada. Olha o árbitro. O árbitro Darío Herrera, Argentina. Auxiliares: Belatti, da Argentina, e Navarro, da Argentina. E o VAR mexicano. Cara, VAR mexicano. Você tá de brincadeira, cara. Tipo assim, isso que você tá falando é muito grave, muito sério. E como é que a gente não consegue tirar? Vê lá, eu duvido. Quem que apitou aquele jogo que a gente tava assistindo da Argentina? O cara brasileiro, né? Não. O Wilton apitou o jogo da Venezuela. Agora que foi eliminado, né? Venezuela e Canadá. Isso chega a ser absurdo, galera. Não tem como, pessoal. Não tem como a gente aceitar e viver uma coisa dessa. Você tá totalmente certo. De novo, a gente não tá pegando aqui o bode expiatório do Dorival Júnior. Tem um monte de coisas aqui. Isso foi excelente, JP. Acho que assim, a gente não tá pegando aqui, o problema é o Dorival e só o Dorival. Tem um monte de problemas. A gente já falou aqui, o Danilo ter ido lá e discutir com o torcedor. O Edinaldo, cara, não sei o quê. Você tá trazendo aqui um ponto que eu acho sensacional e que vale a gente quebrar de novo isso aqui em um episódio para conversar disso, cara. Sendo muito sincero. Bom, acho que agora a gente tá mais ou menos chegando no final aqui. Sim. Vamos fazer aqui um encerramento para agradecer essa galera toda aí. O Biel... O Biel sumiu do vídeo aqui, mas... Eu acabei saindo do vídeo porque meu irmão, ele tá no mesmo quarto que eu, ele acabou... Tá me esperando lá e aqui... Não, você precisa dormir, né? Aqui já tá no final da noite. Mas assim, só para finalizar o todo, já me despedir aqui, aí eu volto a palavra para você. Lá atrás, em 2012, o Muricy falou, cara, a seleção brasileira é uma bagunça. Ele não aceitou.
Então, cara, o cara que tem um pouquinho de consciência, a gente fala de Klopp, de Renato Gaúcho, de outros caras aqui, o cara sabe que se entrar ali, talvez até criticar o Dorival, né, quando ele aceitou. Cara, é uma bomba, cara, vai estourar, qualquer momento vai estourar, e a gente tá vendo que vai estourar de novo. Vai estourar de novo. Mas pô, JP, obrigado aí mais uma vez. Agradeço. Biel, obrigado aí, cara, vai aproveitar suas férias. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Obrigado, gente. Não, só tenho a agradecer. Agora eu vou voltar, né, para o período de férias. Não, e agora você tá de férias, agora a gente não vai ter gravação, porque Agora a gente vai ter Brasilzão, a gente só vai ter algumas coisas lá no Stories, em TikTok, pra falar da seleção feminina, né, que vai ter as Olimpíadas, mas a gente tira esses 15 dias aí até o final do mês agora de recesso pra gente até baixar a adrenalina. Dar uma adrenalina, sim. É isso aí. Galera, assim, mais uma vez... Eu só tenho o último ponto, só tenho a agradecer, né? Foi o que eu falei, e agora eu também só tenho a criticar a seleção e a CBF, mas assim, tudo que a gente falou tá falado e acaba sendo a verdade. Então, é isso. É isso aí. Bora, tamo junto. Valeu, Biel, valeu, JP. Obrigado a você aí que tá vendo a gente, tá escutando a gente. Compartilha, segue a gente nas redes sociais, comenta aí, fala o que a gente tá falando, o que vocês concordam, o que vocês não concordam com o que a gente disse. De novo, análise técnica os jornalistas estão fazendo. Aqui a gente está falando de coração, de torcedor para torcedor, que é o caminho aqui do Sou Canarinho. Valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.